E até que não foi tão ruim assim, vai. Salve galera, eu sou o Dan Falter e hoje nós vamos falar do último filme da Marvel, Capitão América Brave New World, ou Admirável Mundo Novo, o que nos faz lembrar de um livro muito legal lá do Aldous Huxley e também de uma música do Iron Maiden, mas acho que as comparações com essa excelente literatura e com essa excelente música param por aí. Quer saber o que eu achei desse filme? Então continua com a gente. E para fazer essa análise, eu resolvi pegar aqui 3 pontos que eu considerei positivos no filme e 3 pontos que eu considerei negativos. E lembrando para vocês que esse filme já tem aí mais de 2 meses lançado no cinema, agora ele chegou no streaming, aonde eu o assisti, então esse aqui vai ser um vídeo com spoilers, não faz nenhum sentido deixar os spoilers de fora nessa avaliação aqui. Então, se você ainda não assistiu e não curte spoilers, então não fique nesse vídeo. Entretanto, mesmo que você não tenha assistido, eu acho que você já sabe qual é o filme inteirinho, porque esse é o meu primeiro comentário, embora ele não esteja nos meus pontos positivos ou negativos, é de que quando eu vi esse filme, eu já sabia tudo, absolutamente tudo que acontecia nele, já que no desespero de vender o filme, a Marvel simplesmente entregou a história inteirinha nos trailers. Então, acho que já está na hora do pessoal começar a tentar deixar alguma surpresa para o filme em si. Uma coisa que eles deveriam ter dado um jeito de esconder era pelo menos o Hulk vermelho. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. A gente vê o filme sabendo exatamente qual é o próximo passo. Eu acho que isso daí já estraga a nossa experiência logo de cara. Mas vamos logo para os nossos pontos positivos, e o primeiro deles é o tom do filme. Se você tem assistido às séries e filmes da Marvel nos últimos anos, principalmente de 2019 até 2024, você notou o quanto esses filmes foram infantilizados. Mas não infantilizados de um jeito bom. Porque se você reparar em desenhos e em quadrinhos feitos para crianças, nos anos 80, 90, por exemplo, eles não tinham esse tom problemas mentais que a Marvel colocou nos seus filmes e séries. Eu não sei quem foi que achou que aquilo era uma boa ideia. E parece que finalmente eles ouviram as críticas em geral e resolveram fazer um filme com um tom mais sério. O filme aqui, ele tenta o tempo inteiro ser sério e tenso, já que existe ali uma possível guerra que pode acontecer caso o plano do vilão dê certo. Então, a Marvel finalmente acertou no tom. Claro, o filme não consegue se segurar só por causa disso, mas já é excelente não ter um monte de gente fazendo piada retardada o tempo inteiro. O nosso primeiro ponto negativo vai para os vilões. Infelizmente, nessa tentativa desesperada que Marvel e também a DC e outras editoras, por que não dizer assim, têm de tornar tudo muito realista, no mundo onde uma pessoa pode se tornar um Hulk e destruir um prédio com as mãos, fica claro que os vilões não funcionam muito bem. A gente tem ali aquele terrorista que tem uma arma e um pouquinho de capacidade de luta, mas que não empolga a gente em momento nenhum. É um vilão ali que apenas serve para fazer o roteiro ir para onde é desejado e que não tem participação ativa praticamente nenhuma na história. Ele está ali porque o roteiro precisa dele. O outro vilão é outro problema, já que ele aparece muito pouco e existe uma razão muito boa para isso: a péssima caracterização desse vilão. Nos quadrinhos, o líder é um cara que tem ali uma cabeçorra gigante, já que ele vinha ali daquela ideia já datada de que quanto maior o seu cérebro, mais capaz você é. Ele era ali uma espécie de megamente da Marvel. E claro, na hora de adaptar isso, o pessoal ficou ali perdido, provavelmente com vários esquetes na mão, de como fazer a cabeça desse sujeito. O resultado é que fizeram ele ali com uma cabeça de couve-flor, que ficou medonha. Então você olha para o vilão e você não sente raiva dele, você sente pena dele. Até porque ele parece mais vítima do que vilão. Por mais que o plano dele aqui seja realmente vilanesco, você acaba sentindo que ele não é tão mal assim. Ele é só um cara ali com sérios problemas. Então a Marvel não consegue mais uma vez oferecer pra gente um bom vilão. Quem acaba sendo o vilão do filme é o personagem do Harrison Ford, e sim ali o presidente, que depois se torna o Hulk vermelho. Analisando bem, esse cara acaba sendo o vilão.
ou pelo menos uma espécie de anti-herói. Mas mesmo com esses três personagens servindo ali de antagonista, a gente fica com a sensação de que os vilões não ficaram legais. Passando para o nosso segundo ponto positivo, se a caracterização do líder não ficou legal, o mesmo não se pode dizer do plano dele. Ele tem um plano muito interessante que é o de expor o presidente Ross ao mundo, já que quando o líder foi ali capturado por esse presidente e colocado numa prisão, eles fizeram ali um acordo. O presidente daria a ele o perdão presidencial. E caso você não conheça, isso é uma coisa que existe ali na Constituição americana. O presidente tem sim o poder de perdoar criminosos. É bem comum que presidentes, no último dia do seu mandato, soltem ali uma listinha de pessoas que eles vão perdoar. Inclusive, alguns amigos e familiares costumam ser incluídos nessa lista. E é nisso que se baseia o plano do vilão. Ele queria esse perdão, porém quando ele percebe que isso não vai acontecer, que ele foi usado pelo presidente, ele resolve dar o troco. E ele faz um plano ali onde ele vai expor esse presidente ao mundo e provocar talvez uma guerra. Então ele não consegue ter sucesso nessa parte da guerra, já que o herói, vamos dizer assim, consegue impedir essa parte do plano, mas a primeira parte, que é mostrar para o mundo que aquele presidente era um cara ruim e corrupto, ele acaba conseguindo sucesso sim. Antes da gente passar para o nosso segundo ponto negativo, aquele recadinho rapidinho para vocês que acompanham esse canal, onde a gente fala de livros, quadrinhos e adaptações em geral, para você deixar aquele like, já que é assim que o YouTube entende que esse vídeo é legal e manda ele para mais pessoas. E caso você seja uma das 80% de pessoas que assiste aos meus vídeos, mas não é inscrito, dá uma forcinha para mim, eu só preciso de você e mais umas 100 pessoas para chegar ali nos 1000 inscritos, que é o número que eu estou batalhando para conseguir. Quero conseguir isso ainda esse ano. Então dá uma forcinha para mim, não custa nada para você, mas vai me ajudar bastante. E o nosso segundo ponto negativo aqui, eu diria que é a falta de carisma desse filme. Porque quando você assiste uma obra, você precisa se interessar pelos personagens para que você possa torcer para ele. Eu vou dar um exemplo para vocês de One Piece, que é um anime e um mangá que eu tenho acompanhado. Logo no primeiro episódio, você compra a batalha daquele herói, porque é mostrado pra gente o que ele quer fazer, por que ele quer fazer, quais são as motivações e dramas dele. Então, em 2, 3 episódios, você tá junto com aquele cara. Então, a partir dali, cada sucesso dele, cada fracasso dele é sentido pela gente que está ali acompanhando. E, infelizmente, isso não acontece aqui. Principalmente com o Anthony Mackie. Ele não consegue fazer com que a gente torça para ele. O tempo inteiro ele parece um cara meio chato, meio resmungão ali, que parece ele mesmo não acreditar no próprio potencial. E a gente não vai ter carisma no resto do elenco também, né? Já que infelizmente o parceiro dele e alívio cômico, por assim dizer, ali o novo Falcão, também não funciona. Esse é um personagem totalmente vazio, ele não tem nada de heroísmo num filme de super-herói. Ele parece, na verdade, um jovem viciado em adrenalina. Tudo o que ele quer, ou pelo menos o que parece pra gente, é obter as asas do Falcão para sair voando por aí. Se ele precisar bater em alguém por isso, tudo bem. Ele não tem ali aquele senso de honra e de justiça. Isso fica claro para o Anthony Mackie e o Capitão América. Porém, a gente não consegue sentir essa conexão com ele. Para piorar, os outros personagens ou são irrelevantes ou são antagonistas. Então, é um filme que você vai assistindo e que você não vai se conectando. Tanto que no meu caso, tenho que dizer para vocês que eu tive que parar esse filme no meio porque eu dei uma cochilada braba. Então o filme foi indo, de repente quando eu vi, nossa, perdi uns 10 minutos de filme. Vou ali tomar um banho, vou comer alguma coisa, depois eu vejo o resto. Então foi nesse nível que o filme não conseguiu me cativar. E eu acredito que esse é um dos principais motivos para esse filme ter flopado como flopou. Passando para o nosso terceiro ponto positivo, eu tenho que dizer que o roteiro desse filme até que é bastante interessante. Eles tiveram uma ideia muito bacana em mostrar pra gente como uma manipulação nos dias de hoje pode ser perigosa, já que o vilão acaba ali jogando uma nação contra a outra. E finalmente a Marvel pelo menos se preocupa em mostrar
o que aquele celestial lá no meio do Oceano Índico gerou de consequências, além de introduzir para esse universo o Adamantium. Então, a gente já está pensando ali na chegada dos X-Men e é claro que o Adamantium vai ser ali um componente importante para que isso aconteça. O roteiro consegue sim mostrar pra gente todas essas maquinações, todos esses joguinhos políticos e como o herói acaba sendo jogado para lá e para cá, tentando resolver tudo sozinho. Infelizmente, pelos pontos negativos que eu disse ali, o roteiro não consegue se segurar, não consegue trazer um filme alto, um filme perfeito para a gente gostar. Ainda assim, eu vejo bastante coisa boa comparado a outros roteiros anteriores. Eu acho que esse pelo menos está redondinho. Ele tem as suas falhas, mas eu acho que se há uma culpa desse filme não ter ido muito bem, não é do roteiro. E passando para o nosso último ponto negativo, eu vou talvez me contradizer um pouquinho aqui, porque há um minuto atrás eu disse que o roteiro desse filme não é ruim. Porém, eu não sei se aqui a gente deve culpar o roteiro, ou a direção, ou até a produção, mas o que eu tenho que dizer é que esse filme é uma enorme correria. Então não acaba dando tempo da gente curtir algumas coisas, porque ele tem elementos demais. Então esse filme precisa começar com aquela grande cena de ação, já que por algum motivo estúpido as produtoras imaginam que as pessoas não conseguem imaginar 2 minutos de filme sem uma explosão, então precisa começar com uma grande cena de ação, embora essa cena funcione sim para o roteiro. Mas a partir daí a gente vê um corre-corre para lá e para cá de todos os personagens. Eles estão o tempo inteiro correndo para resolver as coisas. E claro, há elementos demais nesse filme aqui. Nós temos 2 Capitães América, 2 Falcões, 3 vilões, personagens secundários e terciários que precisam ali de um mínimo de tela e muitas explicações a serem dadas. Então a sensação que a gente tem é que fica tudo muito corrido e que sim, esse filme precisava ali de mais tempo para poder contar as coisas. Mas chega naquela hora ali, os produtores colocam o dedo e alguém grita, não, tem que ter Hulk vermelho. E o outro grita, não, mas o Hulk vermelho não pode ser o vilão, tem que ter outro vilão. Então enfia mais 2 vilões aí. Então a coisa fica muito corrida e você sente que é um filme bem intencionado, mas que acaba falhando em alguns pontos. É um bom caminho para se começar, mas fica como ponto negativo aqui esse excesso de itens na tela. Um último item que eu gostaria de comentar, que eu não diria que é nem um ponto negativo, nem um ponto positivo, é a questão do Capitão Sem Soro. Eu vi muita gente usar isso como uma piada e que o Falcão não poderia ser o capitão porque ele não tem o soro. E eu devo dizer para vocês que isso, para mim pelo menos, é uma grande bobagem. Eu não acho que seja o superpoder que faça o herói herói. Se fosse assim, nós não teríamos, por exemplo, o Batman reconhecido como um super-herói, e ele é um dos 2 ou 3 maiores super-heróis de todos os tempos, e ele tem 0 superpoderes. Então, não é o soro, não é o superpoder que torna uma pessoa heróica, são as atitudes dela. Para continuar, eu sempre achei que essa passagem de bastão, ou de escudo, se você preferir, do Steve Rogers para o Falcão, era uma coisa natural de acontecer, afinal isso já tinha acontecido inclusive nos quadrinhos. O Falcão é ali um parceiro contumaz do Capitão América nos quadrinhos. Então, quando isso foi levado para o cinema, foi levado em consideração. E uma coisa são as pessoas aí de fora reclamarem disso. Tá? Tem pessoas que vão reclamar porque acham realmente que essa é uma questão, tem pessoas que vão reclamar porque, infelizmente, não gostam ali do físico do personagem, se é que você me entende, mas também há pessoas que vão acabar fazendo isso para conseguir um like, por pura maldade. O que eu acho é que a Marvel não deveria ter usado isso no filme, pois várias vezes a gente vê o próprio Capitão se questionar. Então ele fica o tempo inteiro dizendo, eu acho que eu não deveria ter aceitado esse escudo, porque como eu não tenho o soro, eu não sou capaz de resolver os problemas. E as pessoas em volta dele é que precisam ficar reforçando ele. Então esse capitão, apesar de ser um homem maduro, fica parecendo ali um pouco adolescente.
buscando ali reconhecimento das outras pessoas. Parece um adolescente de rede social postando foto no espelho do banheiro e esperando um monte de like para se achar bonito ou não. Ficou faltando essa maturidade ao herói. As pessoas deveriam dizer para ele que ele não era capaz porque ele não tem o soro, e ele deveria bater no peito e dizer: não é o soro que me faz herói, o que me faz herói é a minha capacidade de resolver os problemas, a minha vontade de fazer isso, a minha superação. Isso é heroísmo. Ficar choramingando pelos cantos é mimimi. Então, essa questão do soro é uma questão que eu entendo o que o roteiro quis fazer. Ele quis deixar ali um personagem que dá uma titubeada, que se autocritica, mas não funcionou. Deveria ser ao contrário. Nós deveríamos ter um personagem que bate no peito e vai para cima, enquanto as outras pessoas não acreditam nele. No máximo, uma outra pessoa, como ali o Isaiah Bradley, incentivar ele, faz sentido, ele é uma espécie de mentor. Mas esse foi um outro item que especialmente me incomodou e que eu acho que a Marvel poderia ter feito um pouquinho diferente. Eu acho que a intenção, mais uma vez, foi boa. Eles miraram em fazer uma coisa, mas infelizmente não deu certo. Claro que é muito fácil para mim reclamar do filme depois que ele está pronto, mas é por isso que eu não ganho milhões e eles sim. Então eles têm ali margem para errar e pagar pelos seus erros, e eu fico aqui como um pequeno canal do YouTube. É isso aí, galera. Essa foi a nossa análise ali sobre Capitão América Brave New World. E claro, eu quero saber sempre de vocês. Vocês assistiram o filme? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Vocês concordam com os pontos que eu coloquei aqui? Não concordam? Coloquem aí nos comentários quais são os seus pontos positivos e negativos sobre esse filme. Eu adoro quando vocês comentam, eu leio todos, respondo sempre que dá um tempinho. Grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.